Olá, eu sou Leandro Tarrataca, este é o programa Verdade Bíblica. Todos nós já ouvimos falar do CV, do Curriculum Vitae, do currículo. Todos nós sabemos a importância disso. O currículo é onde registramos nossos dados biográficos, os nossos cursos, nossa formação profissional, os cargos que ocupamos, especialmente aquelas funções em que tivemos sucesso. Registramos, por assim dizer, a nossa história. A importância do currículo todo mundo sabe. É no momento de conseguirmos um trabalho, uma oportunidade, uma colocação profissional. Mas sabe, como disse um certo empresário, o mais importante não é o que eu fiz, mas é o que eu posso fazer e como isso vai impactar o meu futuro. Se você pensar por um momento a respeito de Deus, é exatamente isso que importa. É importante o que Deus fez no passado, tudo isso tem um valor enorme. Mas se Deus não pode interferir em nossas vidas hoje, no presente, e se não pode nos dar esperança para o futuro, então será que a informação histórica, de fato, tem valor? É exatamente o que encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Nós encontramos o que poderíamos chamar de o currículo de Jesus. Mas este não diz respeito apenas do passado, mas diz respeito ao presente, ao futuro, a tudo aquilo que Jesus representa para as nossas vidas hoje. E quando enfrentamos um momento de dificuldade financeira, é muito importante sabermos quem é Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nesta passagem, nós encontramos uma descrição muito importante a respeito da natureza de Jesus. O texto não nos fala apenas a respeito de suas obras, não nos diz Jesus fez o mesmo ontem, hoje e para sempre. O texto diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso nos revela a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus ela não pode ser alterada. É como você imaginar uma flor. O que compõe uma flor são suas características fundamentais. Uma margarida ou uma rosa, você escolhe. O que faz dela exatamente o que é são as suas características fundamentais, a sua natureza. O que faz de Jesus quem ele é a sua natureza imutável. O texto nos fala a respeito de Jesus ontem. Quais seriam estes dados? Me parece que a intenção do autor aqui é desvendar muito mais do que o período do ministério terreno de Jesus, quando ele se fez homem, quando ele pisou no solo calcário da terra de Israel, quando ele sujou os seus pés com o pó daquela região, ou quando ele simplesmente trabalhava como um carpinteiro. É muito mais que isso que está em vista aqui. Se descortina para nós toda a existência de Jesus, porque a intenção do autor é nos falar da natureza de Cristo. E qual é a primeira vez no nosso tempo que encontramos uma referência a Jesus? Jesus nos é apresentado na Bíblia como sendo o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. No grego nós temos Logos. Jesus é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus. E a primeira vez que ele aparece está no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, quando o autor, Moisés, nos descreve a situação caótica da criação. O texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nada pode ser mais caótico do que esta descrição, sem forma e vazia. E o texto nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então nós encontramos uma das mais belas declarações da presença de Jesus. E disse Deus. A palavra, o verbo de ação, aquele que inicia todas as coisas e começa a dar ao caos sentido, e começa a colocar tudo aquilo que estava fora dos trilhos
um propósito. Deus começa a criar luz, Deus começa a separar luz e trevas, água e terra. Deus começa a dar sentido nas coisas. E quando Jesus aparece pela primeira vez ali no livro de Gênesis, quando disse Deus, a palavra, o verbo de ação, ele surge como aquele que dá sentido, que reorganiza o caos de nossas vidas. Talvez você esteja passando por esse momento tão difícil de crise financeira. Olha, Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo de ontem. O mesmo Jesus que deu ordem, que reorganizou todo aquele caos, é o Cristo que pode reorganizar a sua vida. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A Palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27 e receba em sua casa. A Palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo. Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo foi casado? O Evangelho de Judas é autêntico? A Bíblia foi fabricada para atender a propósitos políticos? Há algum código escondido durante séculos na pintura da última ceia? Tudo aquilo em que os cristãos creem tem sido questionado há vários séculos. Mas a verdade do cristianismo continua viva e eficaz. Leia A Verdade sobre o Código, de Leandro Tarrataca. Discutido à luz da Bíblia e analisando as evidências históricas, este livro é um valioso instrumento na defesa da fé cristã. O autor de Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ao fazer isso, ele nos fala a respeito da natureza de Jesus, daquela qualidade inerente ao ser de Jesus que jamais pode ser alterada. E quando pensamos na primeira vez que em nossa história há uma referência clara a Jesus, nós encontramos no livro de Gênesis, quando disse Deus, porque Jesus, ele é o verbo de Deus. Veja o que diz o Evangelho de João no primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós continuarmos nossa leitura aqui no Evangelho de João, nós vamos ver adiante que o verbo é Jesus. O texto nos diz, no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Este verbo é Jesus. E lá no livro de Gênesis, Jesus é aquele que coloca de volta nos trilhos o caos. Ele reorganiza a vida. Por isso, todas as vezes que observamos uma noite estrelada e contemplamos, pasmos, a beleza do infinito, Jesus Cristo foi aquele que colocou cada estrela no seu devido lugar. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pense por um momento. Se você observa um jardim bonito, e você pode fazer uma análise de contemplação, um momento de contemplação de tudo aquilo, e você é grato por toda aquela beleza que está diante dos seus olhos, quem deu ordem a tudo aquilo? Quem foi o causador de toda essa beleza? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Na minha vida e na sua vida não é diferente? Se nós vivemos uma situação caótica, se as nossas finanças perderam o controle, se a nossa vida está passando por um momento terrível de dessabor, é importante que nós confiemos em Jesus. Ele é o mesmo Jesus que esteve presente na criação, através do qual todas as coisas foram criadas, através do qual o mundo encontrou ordem. É este Jesus que continua disponível para nos alcançar. Ainda quando consideramos as páginas do Antigo Testamento descrevendo Jesus, nós encontramos uma figura interessante chamada de o anjo do Senhor, ou o mensageiro de Deus. Essa figura enigmática nas páginas do Antigo Testamento
não é outra pessoa a não ser o próprio Jesus. O anjo do Senhor, ele apareceu diversas vezes no Antigo Testamento. Ele era o que nós chamamos o Cristo pré-encarnado. Quer dizer, Jesus se materializando nas páginas do Antigo Testamento antes da sua encarnação. E vários episódios interessantes foram registrados na Bíblia a respeito do encontro dos homens com este ser maravilhoso. Mas um dos mais marcantes foi o encontro de Jacó. Jacó foi um homem estigmatizado. Pense só, ele nasceu, tinha um irmão gêmeo, e ele recebeu o nome de enganador. Você já imaginou o que é ser chamado de enganador por toda a sua vida? Todas as vezes que ele ia se apresentar a alguém, muito prazer, meu nome é enganador. Você já pensou nisso? O peso, a carga emocional. Ele era um homem próspero do ponto de vista financeiro, ele prosperou muito, ele tinha gado, ovelhas. Do ponto de vista familiar, muitos filhos. Mas havia dentro daquele homem um caos estabelecido. O coração dele não ia bem. Ele tinha uma situação mal resolvida com seu irmão Esaú. E durante muitos anos ele carregou dentro de si este impasse. Ele até tinha uma experiência religiosa, por assim dizer. Ele sabia que existiam algumas promessas de Deus, das quais ele era receptor. Mas ele não sabia como isso ia acontecer. E um dia, a Bíblia nos diz que num lugarejo chamado Val de Jaboque, ele encontra um ser celestial. Ele luta fisicamente com este ser celestial. E um momento depois, em que aquele ser diz que ele vai ser abençoado e que o seu nome não mais será Jacó enganador, mas será Israel, campeão com Deus ou príncipe com Deus. Ele pergunta, mas qual é o seu nome? A resposta daquele ser celestial, do anjo do Senhor, é: por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Mais tarde, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 9 de seu livro que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, mais uma vez, está ali presente, reorganizando, não agora o universo, o cosmos, a criação, mas ele está reorganizando a vida de um homem, a vida de um homem que se chamava enganador, um homem que se chamava Jacó, e passou a ser chamado de campeão com Deus, príncipe com Deus. Eu não sei onde você está, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, ou onde você se encontra nessa questão da crise financeira, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Jesus está disposto a reorganizar a sua vida. Família. Seu presente. Sua recompensa. Seu descanso. Deus tem mais para a sua família. Família Projeto de Deus. Para uma sintonia diária com o Criador, www.verdadebiblica.net. O melhor estudo da Bíblia não dá apenas informação sobre Deus, também o ajuda a ter intimidade com Ele. Em Efésios, interagindo com Deus, você encontrará lições com histórias, esboços, estudos de palavras e perguntas que o levarão à palavra de Deus e o ajudarão a colocar em prática verdades espirituais. Para adquirir este livro, entre em contato através do telefone no seu vídeo ou através do site do Verdade Bíblica. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quando pensamos nisso, o fato de quem era Jesus ontem, isso se expande por toda a eternidade. Mas o primeiro registro histórico é quando ele organiza o caos, é quando ele, no primeiro capítulo de Gênesis, dá um sentido à vida. E disse Deus, haja luz e houve luz. O verbo de Deus, a palavra de ação, está presente ali. Posteriormente, Jesus, nas páginas do Antigo Testamento, se revela como sendo o anjo do Senhor. Não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor.
Ele então, no Antigo Testamento, tem várias ações e interage com vários personagens do Antigo Testamento. E o mais marcante deles, na minha opinião, é o encontro com Jacó. Quando ele abençoa Jacó e transforma a história daquele homem de enganador, a pessoa que carregou a pecha, o estigma de ser enganador por toda a sua vida, num encontro com Jesus, ele se torna o príncipe com Deus, o campeão com Deus. Eu creio que é isso que Deus tem para as nossas vidas. Quando temos este encontro com Deus, nossa vida pode ser completamente transformada. É importante ainda que você considere o seguinte: quando nos aproximamos do Novo Testamento, Jesus então se faz carne. É o que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo então se faz homem e passa a transformar a história de todas as pessoas com quem ele se encontrou. Os religiosos, ele causou um profundo impacto, incomodando. Muitos, inclusive, creram nele. Um dos grandes exemplos, o de maior destaque, é Nicodemos. Outros se opuseram a ele. Mas seja como for, Jesus vai transformando a vida das pessoas e reorganizando a vida das pessoas. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João, se deu numa festa de casamento. A situação, de acordo com as tradições daquela época, era caótica, porque acabou o vinho. E aquilo seria uma situação de humilhação pública para aquele casal. Mas Jesus estava presente ali. E Jesus então transforma a água em vinho. Esse não deve ser considerado um milagre simples de forma alguma. Foi um grande sinal. Isso porque a única maneira de transformar a água em vinho é através de um poder criativo. Jesus demonstrou ali a sua capacidade de criar. Exatamente como no início do Evangelho de João, aprendemos que Jesus é aquele através de quem todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Para que a água se transformasse em vinho, moléculas, partículas precisaram ser criadas e Jesus fez isso. E se você continua lendo o Evangelho de João, você se depara vezes após vezes Jesus fazendo grandes transformações e grandes milagres, como a multiplicação dos pães e peixes, dar vista ao cego, ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Em todas estas circunstâncias você tem de um lado caos e do outro você tem esperança e ordem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Já no fim do seu ministério terreno, após a sua ressurreição, Jesus conversa com os seus discípulos e ele está pronto para subir aos céus. E mesmo naquele momento de despedida, ele pratica um dos gestos mais belos que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. O texto nos diz que ele estende as mãos e abençoa os seus discípulos. E enquanto ele faz isso, ele vai ascendendo aos céus, abençoando-os. Os discípulos tinham diante de si um grande desafio. O desafio de anunciar o Evangelho, enfrentando toda a sorte de oposição. Mas a bênção de Jesus estava com eles. Uma das perguntas que nós podemos fazer é: será que Jesus está conosco hoje? Será que Ele está presente? Será que Jesus está presente no meio das suas dificuldades hoje, dos problemas que você está enfrentando? E a resposta é sim. Ele prometeu isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como se não bastasse, nas páginas do livro de Hebreus, aprendemos várias vezes a respeito da sensibilidade de Jesus para conosco. No capítulo 4, aprendemos a respeito do seu sacerdócio, um sacerdote que se importa conosco. No capítulo 7, aprendemos que podemos entrar no trono da graça, certo de que receberemos socorro em ocasião oportuna. E na carta de Paulo aos Romanos, aprendemos também que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus
estar à destra de Deus, significa que ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, e o texto nos diz que é baseado nesta autoridade que ele intercede por nós. Eu posso esquecer de orar por você, um pastor pode esquecer, um irmão piedoso pode esquecer. Jesus, jamais. Eu me lembro da história de uma garotinha que estava no jardim da infância e a professora, ensinando as crianças coordenação motora, deu um giz de cera e pediu que elas fizessem algum desenho de tema livre. A garotinha, concentrada, foi abordada pela professora que perguntou: o que você está desenhando? Ela disse: eu estou desenhando Deus. A professora disse: mas ninguém sabe como Deus é. A menina disse: espere um pouquinho, assim que eu terminar o meu desenho, todos saberão. É claro que isso é apenas a inocência de uma criança, mas no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós sabemos como Deus é. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27 e receba em sua casa. A palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo. Família. Seu presente, sua recompensa, seu descanso, Deus tem mais para a sua família. Família Projeto de Deus. Bom, nós temos falado nesta série a respeito das crises financeiras e eu tenho procurado apresentar algumas dicas práticas para que você possa lidar com isso. Mas eu não podia deixar de falar com você no programa de hoje a respeito de fé e de esperança. A fé que analisa o fato, a história, que olha para trás e vê tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus é do ponto de vista histórico. Mas ao mesmo tempo, a esperança de que amanhã será um dia melhor. Amanhã as coisas acontecerão de um jeito melhor. Você não precisa perder a sua esperança. Não é apenas uma esperança do tipo, eu gostaria muito que chovesse amanhã, mas é a esperança calcada na revelação da palavra de Deus, porque todos nós temos apenas duas abordagens para a vida. Uma é a especulação. A especulação é o ponto de vista dos homens a respeito do que e como as coisas devem ser. O outro, a revelação, é a opinião de Deus de como são as coisas, como elas deveriam ser. E quando nós nos norteamos pela revelação da palavra de Deus, aprendemos a respeito da natureza de Jesus. O Jesus que se compadeceu nas páginas do Antigo Testamento como sendo o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado. O Jesus que se fez carne nos Evangelhos, que se compadeceu das pessoas. O Jesus que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra de Deus o Pai, onde intercede por nós. Interceder é quando você se coloca entre duas partes. Imagine por um momento o seguinte, que você precisa de um trabalho e você conhece alguém que conhece o dono da empresa, ou talvez você conhece um dos sócios de uma empresa. E este que tem relacionamento com você vai interceder em seu favor. É isso que Jesus faz por nós constantemente. Jesus está à destra do Pai intercedendo a nosso favor. Mas não é apenas uma intercessão desprovida de qualquer relevância. Veja só, é baseada no fato de que Ele morreu por nós, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou. Então, é baseado em tudo o que Ele fez, no preço que foi pago, que Ele intercede por nós. Veja o texto de Romanos.
quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, fica claro nesta passagem que todos os benefícios que podemos receber e a intercessão de Cristo em nosso favor está baseado no fato de que Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a conta, o débito que tínhamos para com a justiça de Deus. Logo, Deus não está contra você. Deus não está contra nós. Deus está a nosso favor e nós podemos confiar em Jesus. Talvez você esteja vivendo uma situação caótica. Confie em Deus. Continue agindo baseado naquilo que diz a palavra de Deus. Continue confiando. Hoje a situação pode estar muito difícil, mas tenha certeza, este problema, o problema que você está enfrentando hoje, ele não veio para ficar. Ele é temporário. Ele vai passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Então eu quero encorajar você a viver assim, norteado por aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus, ou seja, você pode viver pela especulação, opinião das pessoas, ou pela revelação. Viver de acordo com a revelação de Deus é muito melhor. É melhor porque você então vai poder desfrutar de paz. É possível que você esteja assistindo este programa e você nunca fez um convite pessoal. Você nunca disse a Jesus que entra em sua vida. Eu gostaria de encorajar você a fazer isso. É muito simples, tudo que você tem de fazer é convidar Jesus para fazer parte da sua vida. É dizer que você crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E se você fizer isso, nós teremos alegria em fornecer para você uma literatura que possa auxiliar você no seu crescimento espiritual. Basta que você entre em contato com o nosso ministério e nós enviaremos gratuitamente um livreto que possa ajudar você no seu crescimento e no conhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer ter participado com você e eu espero que você tenha uma ótima semana e que nós estejamos juntos no nosso próximo encontro. Eu fico por aqui hoje e aguardo você. Até lá. Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo foi casado? O Evangelho de Judas é autêntico? A Bíblia foi fabricada para atender a propósitos políticos? Há algum código escondido durante séculos na pintura da última ceia? Tudo aquilo em que os cristãos creem tem sido questionado há vários séculos, mas a verdade do cristianismo continua viva e eficaz. Leia A Verdade sobre o Código, de Leandro Tarrataca. Discutido à luz da Bíblia e analisando as evidências históricas, este livro é um valioso instrumento na defesa da fé cristã. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27 e receba em sua casa. A palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo.